Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e hoje eu estou aqui com mais um vídeo, mais uma palavra. Infelizmente eu fiquei meio sumido aí, né? Vamos falar assim. Mas hoje eu estou aqui trazendo uma palavra muito importante que às vezes é até para tirar você da mentira, que muitas igrejas acabam enganando as pessoas, às vezes sem querer, até por seguir tradições de outras igrejas, mas várias vezes muitas igrejas acabam na verdade fazendo propositalmente. E aqui são alguns mitos, vamos falar assim, algumas mentiras ou no caso heresias que a maioria das igrejas acabam contando para nós cristãos, tá? Infelizmente a maioria das igrejas acreditam nesses mitos, acreditam nessas mentiras que não vêm da Bíblia, mas que são mensagens da Bíblia, só que distorcidas. Vou trazer aqui 5 exemplos, 5 mensagens da palavra de Deus, só que foram, porém, ali distorcidas pelo homem, que foram alteradas por pregações, por heresias e por manipulações realizadas por homens, por pastores, por profetas que passaram, e continuam passando essas histórias e falsidades que não são reais, tá? E eu não sou contra igrejas, tá? Eu sou contra igrejas que são contra a palavra. Eu sou contra igrejas que mentem e usam a palavra para ganhar dinheiro das pessoas, para enganar o próximo. É esse ministério que eu sou contra. Sou contra falsos profetas que mandam você rasgar partes da palavra, que dizem que o fim dos tempos está próximo, que em uma data exata que ele profetizou vai acontecer o apocalipse, sendo que na palavra diz que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, né? Enfim, eu poderia dar muitos mais exemplos, mas antes de começar eu peço que você dê o seu like, por favor, tá? Porque esse canal realmente é pequeno, Deus está me ajudando a crescer ele. E compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Mas sem enrolação, vamos começar aí pelo primeiro mito, tá, pessoal? Os últimos mitos, tá? Os 3 últimos mitos são os mais importantes, que se você for enganado mesmo, é bem ruim, tá? Se você cair nesses mitos, é bem ruim, tá? Porque você perde ali algo importante da palavra, você se engana na mensagem. Realmente é uma heresia bem ruim que influencia, tá? Os 2 primeiros são mais fraquinhas, vamos falar assim, porém são as mais famosas até, acredito eu. Então vamos começar com o primeiro mito, de que Davi era pequeno, que Davi era um menininho, bonitinho, pequenininho ali, devia ter no máximo, vamos falar assim, no máximo 8, 10 anos, estourando 10 anos, Mas tem pregadores aí que dizem que Davi é bem pequenininho, sei lá, 7 anos, nos desenhos mesmo, se você vai ver exemplos, mostra Davi super pequeno, Davi quase um bebê, mostra aí, tem desenhos, que o meu irmãozinho mesmo assiste, ele gosta bastante de Davi e Golias, mas a maioria dos desenhos mostra Davi ali super pequeno, sabe, com a aparência de 3, 4 anos, sem zoeira, tá? Ou quando um pouquinho maiorzinho, no máximo 10 anos de idade, mas sempre aquele garotinho, bonitinho, pequenininho, fraco, franzino, e que quando vai vestir a armadura de Saul, ela fica frouxa em Davi, e ele não consegue usar porque tá frouxa nele, ele prefere ir lá com a sua funda, e é uma manipulação, E no desenho não consegue nem fazer a queda de Golias decentemente. Raramente Golias cai para frente, Que é algo, até nisso os desenhos erram, que Golias caiu para frente, mas os desenhos fazem ele cair para trás, fazem ele cair para o lado, enfim, Mas a questão é que Davi sempre é representado errado, e raramente ainda por cima é representado ruivo, tá? Que era como Davi era. Então eu vou ler a descrição de como era Davi, porque esses mitos eu não vou ficar só no mito, vamos falar assim, da minha palavra. Eu não vou só falar aqui e vou dizer não é assim, não. Eu vou mostrar biblicamente que está errado essas afirmações. E vou provar aqui para vocês porque Davi não era pequenininho, porque ele não era tão novinho assim. Então vamos lá ler aí, é bom que você me acompanhe, mas eu vou ler aqui 1 Samuel, tá? Capítulo 16, do 11 ao 12, que diz bem assim: O Senhor não escolheu nenhum destes. Perdão.
começa bem aqui. Samuel perguntou a Jessé: são estes todos os seus filhos? Não há mais nenhum? Bem, há o mais moço, respondeu Jessé, mas ele está fora nos campos, ou seja, há o mais novo, né? Tomando conta das ovelhas. Mande chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo. Ele era um rapaz ruivo, de boa aparência e olhos vivos. Devia ter olhos verdes, né, ou azulados, né, porque geralmente pessoas ruivas são assim, né. E o Senhor disse: este escolhido, derrame óleo sobre a sua cabeça. Tá? Então, ali naquele momento escolheu Davi, né? Porque ele era um adorador, homem de Deus. Aí você fala: até agora não, Otávio, você não mostrou nada. Tá, então vamos ler outro aí, né? Que no caso é o capítulo 9, tá? Versículo 2, que é algo muito interessante. Na verdade, eu gostaria que você lesse comigo. Isso. Só que vai ser outro. Eu gostaria, antes de ler esse, vai para o capítulo 17, tá? Versículo 38, que diz bem assim: Saul deu então a Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Aí ele falou: mal posso mexer-me, pois não estou acostumado. Exclamou Davi e tirou a armadura. Então, aqui nesse versículo ele diz que não estava acostumado, ou seja, ele não era magro, não era fraco, a armadura não ficou frouxa em Davi, já quebrou um ponto. Aí você fala: mas Davi podia ser baixinho, ele podia ser novinho ainda. Tá, beleza, então vamos olhar aqui mais ou menos qual era a altura de Saul, porque é possível na Bíblia a gente olhar isso, tá? Porque aqui diz mais ou menos a altura de Saul, e ele não era um cara comum, beleza? Olha aqui que diz em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, tá? Vamos lá, aqui. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem e de boa aparência. Não havia outro jovem de melhor aparência entre os israelitas. Aí vem o ponto. Ele era mais alto do que qualquer outro homem daquele povo. Aí vem outro detalhe. Aí você pode ir também. 1 Samuel capítulo 10, versículo 23. Eles correram e trouxeram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, ele era maior do que todos do povo. Os mais altos do povo só lhe chegavam aos ombros. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo o homem que o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Ou seja, Saul era muito alto, tá? E eu peguei uma informação aqui. A altura média de um israelita hoje é 1,76 e a altura média na época de Jesus era 1,60. Então na época de Saul devia ser algo próximo, devia ser 1,60, talvez até um pouquinho mais baixo, porque eles não tinham tanta alimentação, né? Mas vamos botar 1,60. Se eles, só que assim, a altura média, aí os caras mais altos da época de Saul, vamos botar, devia ser 1,70, 1,80 os caras mais altos. E aí diz, ficava, olha lá, ó, os mais altos do povo só lhe chegavam aos ombros. Então, tipo, o cara de 1,80m, 1,90m chegava no ombro de Saul, beleza? Então, Saul deveria ter pelo menos, no mínimo, 1,90m, tá? Sei lá, 2 metros, 2,10 m. Saul era bem alto, tá, pessoal? Então, com isso em mente, aí você fala: ué, mas por que você está falando de Saul? Ué, porque se Saul foi entregar a armadura dele para Davi, se Davi fosse um cara naninho, com um cara franzino, ele não ia entregar uma armadura. É igual vem um cara bem gordinho mesmo, fala: olha, eu vou te entregar uma roupa, Otávio, vou vestir a roupa dele, vai ficar gigante. Ele sabe que não vai servir em mim, mas se ele pega um outro cara gordinho, ele pode dar a roupa para ele, né? É exatamente a mesma coisa. Saul era bem alto, ele viu, Davi devia ter uma altura próxima de Saul, se não a mesma altura, tá? Talvez mais alto, mas não vou exagerar aqui. Mas Davi devia ter uma altura próxima de Saul, tá? Um corpo proporcional a de Saul, ou seja, forte, para conseguir vestir a armadura. Só que Davi não estava acostumado, não ficou frouxa a armadura, ele não estava acostumado, tá? Então, quebramos o paradigma de que Davi era baixo. Sim, Davi era alto, tá? Então, podemos avaliar, então, provavelmente, que Davi deveria ter os seus 16, 17 anos, tá? Até 18 anos, acredito eu, Davi poderia ter.
mas no mínimo eu acho que Davi tinha 15, 16 anos, tá? E tinha chegado ali a uma grande altura e sendo forte, tá? Mas eu acredito que a idade de Davi deveria ser cerca de 17 a 18 anos. Então, Davi não poderia ser muito novinho, porque como um menino de 10 anos vai ter ali seus 2 metros, né? 1,90 m que seja. É muito raro, a não ser que ele tivesse gigantismo, beleza? Ou um moleque de 13 anos ter toda essa altura é difícil, mas é difícil. Então eu acredito que Davi já estava sendo ali um jovem, né? E os seus irmãos eram mais velhos, só isso. Mas Davi não era pequenininho, mais novinho. Então já quebramos um mito que várias igrejas contam, que provavelmente até você, se brincar, deveria acreditar que Davi era um menininho, tá? Fora que Davi, tudo que ele fez, ele não podia ser muito pequenininho, ele já tinha autoridade, matou leão, matou urso, né? Ele cortou a cabeça de Golias, então, uma criancinha. Fora que Saul ofereceu a filha dele, né? Ou algo do tipo, ofereceu em casamento ali, muito dinheiro. Uma criança ia se interessar por mulher? Não. Então ele provavelmente era mais velho para se interessar por mulheres, né? Se interessar pela filha de Saul, né? Então já quebramos esse paradigma. Agora, o segundo mito, que não é tão famoso assim, mas que talvez você já tenha ouvido falar, tá? Já tenha escutado, e até em desenhos, tá? Eu já vi um desenho que representa desta maneira, que é a questão de Paulo cair do cavalo. Paulo, enquanto estava indo para Damasco, né? Aí Jesus aparece para ele com uma grande luz, tá? E fala, Paulo caiu do cavalo, né? Nas pregações fala, Paulo estava a cavalo ali com os seus soldados junto com ele, e aí veio a grande luz e Paulo caiu do cavalo. Mas não existe esse versículo. Paulo não caiu do cavalo. Provavelmente Paulo estava a pé. Podia estar a cavalo, mas provavelmente ele estava a pé. Senão, na Bíblia diria que ele caiu do cavalo. Não existe esse versículo, tá? Não existe um versículo falando que ele e seus soldados estavam a cavalo. Não. Então eu vou provar para vocês lendo aqui. Fora que na época era comum andar, tá? Bastante, fazer distâncias andando, tá? Então provavelmente ele estava a pé. Então vamos ler aqui em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9. Enquanto isso, Saulo ameaçava de morte os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém, pediu-lhe uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição de todos os seguidores de Cristo que encontrasse ali, tanto homens como mulheres seguidores do caminho, para que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz no céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Aí ele disse, quem é o Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade e lá espere minhas próximas instruções. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego. Ele teve de ser conduzido para Damasco e esteve lá 3 dias cego e ficou sem comer e beber. Então, pessoal, não existe nenhum cavalo aqui, tá? Provavelmente, se ele tivesse cavalo, citaria o cavalo, sabe? Mas não é algo relevante, tá? Mas não diz que ele caiu do cavalo, tá? Mas vários pregadores aí acabam dizendo Paulo, então, em cima do seu cavalo, aí veio a luz, ele caiu, porque querem dar mais drama, querem exagerar algo que a palavra já é perfeita e não precisa. É igual quando Moisés abriu o mar, aí os pregadores acabam dizendo, e ele olhou para os seus lados, e aquele mar, e passava baleia, passava peixe, não sei o que, não precisa disso, entendeu? Não aconteceu isso. É óbvio que não aconteceu isso, mas exageram. Não precisa disso, a palavra já é perfeita como é. Agora vamos para o terceiro mito, né? Esse segundo mito foi bem rápido. Agora, esse terceiro mito, eu digo que vai dar muita polêmica, mas muita polêmica mesmo, porque eu não sei quantos por cento, mas eu poderia falar, 90% das igrejas acreditam nesse mito, pregam esse mito, exageram em cima desse mito, que é algo que não ocorre mais, é algo que não vale para nós cristãos atuais, tá? E acaba manipulando as pessoas, e é algo muito ruim, tá? E eu gostaria que você vá aí, se você estiver com sua palavra, né? Em Romanos capítulo 6, versículo 14. O terceiro mito é sobre dízimos nos dias atuais. Sim, dízimos nos dias atuais é um mito. Não é necessário dizimar atualmente.
Eu vou provar, antes de você sair comentando aí com raiva no vídeo, se você for a favor, tá? Se você for muito tradicional, eu vou provar biblicamente. Então espere para sair do vídeo, espere para comentar, que eu vou mostrar na Bíblia, tá? Que dízimos nos dias atuais não é necessário, não é obrigatório. Você não rouba a Deus por não dizimar, tá? Então vamos olhar aqui, como eu falei, Romanos capítulo 6, versículo 14. Nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês, pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sobre a graça de Deus. Sim, dízimos era algo da lei dos judeus, da lei dos israelitas. Nós não fazemos parte da lei, porque essa antiga lei era a antiga aliança que Deus havia feito com o homem, mas nós estamos sobre a nova aliança de Deus. Logo, as coisas antigas da antiga aliança não valem mais. Não precisamos mais fazer sacrifícios, não precisamos apedrejar mulheres adúlteras. Nós podemos tocar em profetas, né? Nós podemos fazer muitas coisas que antes não poderiam. Nós podemos comer carne de porco, sim, porque a lei não vale mais. Entendem? Então os dízimos não valem mais. Mas eu não fico só por aqui, eu vou ler mais, tá? Agora vamos em Romanos ainda, só que no capítulo 11:6, que diz: e se isso é devido à graça de Deus, então não é mais pelas obras. Se fosse, então a graça não seria verdadeira graça. Sim, porque tem pregadores que dizem que se você não dizima, você não é salvo, porque logo você está roubando a Deus. Aí pega aquele versículo: e os ladrões, os orgulhosos, não sei o que, os mentirosos não serão salvos no reino de Deus. Mas peraí, você está falando de obras? Esses pregadores estão falando de obras? É sério que nós vamos falar sobre obras? Quando Jesus já fez toda a obra completa, concluída e tudo com sucesso, nós vamos falar de obras de meros homens, de nós, meros homens e mulheres que não valemos porcaria nenhuma e que só Deus, pela sua misericórdia, pode nos salvar? Vamos falar de obras. Beleza, vamos ver o que Isaías fala sobre a questão de obras. Vamos ver. Em Isaías capítulo 64, no versículo 6, diz: todos nós nos tornamos impuros. As nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Murchamos como folhas no outono. Os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz com as folhas. Ou seja, nossas obras não passam de trapos de imundície. Nós somos salvos pela graça de Cristo, que nos libertou da lei, nos libertou do pecado, nos salvou do inferno e faz com que nós, quando morrermos, poderemos viver em Cristo, viver com Ele, salvos pela eternidade. Nossas obras não valem nada. Nossas obras servem apenas para levar o Evangelho e para recebermos o galardão no futuro. Mas para que você vai querer ficar focando em galardão, essas coisas assim? Não. Seu galardão já é Cristo, você já tem a grande recompensa, que é Jesus, é a eternidade. Entende? É bom que você faça obras. Não digo não faça obras, não. É bom que você faça obras, que você leve a mensagem de Deus, que você evite cometer pecados, sim, mas não é o que te leva à salvação. E o versículo, tá, pessoal? Agora, para concluir essa parte dos dízimos, o versículo que o pessoal das igrejas costuma utilizar muito, né? No caso é Malaquias 3:10, mas eu vou ler até um pouquinho antes. Mas os versículos principais ali que o pessoal gosta de falar sobre os dízimos pega Malaquias, né, capítulo 3, versículo 8 ao 10, ou no caso versículo 10 só, né? Malaquias 3:10. Mas vamos ver Malaquias capítulo 8 antes. Pode um homem roubar a Deus? Vocês, porém, têm roubado de mim. Aí o cara vai lá e fala que você tem roubado a Deus, mas isso é mentira. Se você acha que você está roubando a Deus por não dizimar, seja liberto, porque você não está roubando a Deus. Não roubamos de Deus. O que o Senhor quer dizer com isto? Quando foi que roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Por isso a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Toda a nação está me roubando. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para haver alimento suficiente em minha casa. Aí diz: ponham-me à prova, né? Que as igrejas falam: diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Aí fala: se você me dizimar, você será abençoado. Deus só pede 10%. Não, meu amigo. Deus só pede que você tenha fé nele, você já é salvo. Você já é liberto. Deus não pede seu dinheiro sujo, porco, imundo. Deus não pede ouro, não pede prata, não pede alimento, Ele não pede nada. Não. Ele só pede a sua fé nele e o seu amor. E você será salvo.
você será liberto de todo mal, tá? É isso. Isso aqui vale para o povo judeu que estava preso na lei, o povo que vive na lei, o povo que vivia na lei, que estava preso na lei. Quem está debaixo da lei atualmente é quem não se converte a Cristo. Ele será julgado pela lei, ou seja, será condenado, porque é impossível ser salvo pela lei. Somente por Cristo, somente pela misericórdia de Deus nós somos salvos. Entendem? Então, se você começa a dizimar e falar que você tem que dizimar, você tem que cumprir todo o resto da lei. E você não precisa disso. Se você quer dizimar simplesmente, você pode, mas não é obrigatório. Se você quer ofertar, você pode, mas não é obrigatório. É bom que os membros de uma igreja, né, de uma congregação, ofertem para ajudar essa congregação a continuar, para que ela consiga fazer melhorias, consiga a expandir a sua obra para as outras pessoas. Mas o grande lance das ofertas é para que a igreja recolha isso e consiga levar aos pobres, aos mais necessitados e ajudar. Não ficar somente melhorando o templo. Não. Quem precisa de conforto é as pessoas que estão na rua, não as pessoas que estão dentro da igreja. Não é o mais importante. Quem precisa do evangelho são as pessoas que estão fora dele, não as que já estão dentro, não as pessoas que já têm a fé. Então é para isso que serve ali a igreja recolher as ofertas, né, os dízimos, vamos falar assim. Mas não é obrigatório, não é obrigatório. Então, encerrando esse outro mito, vamos para o quarto, que esses dois últimos realmente são importantes. Quando deturpam é algo porco e sujo, que tira todo o sentido de uma parábola, de uma coisa que Jesus falou, e muitas igrejas acabam deturpando isso. É algo muito errado, tá? E herege o que fazem com essa mensagem, que é em Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 23, que é a parábola do semeador. Vou ler a parábola completa, depois vou explicar qual é a deturpação. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e desceu para a beira da praia, onde logo se ajuntou uma multidão tão grande que ele entrou num barco e ensinava dali, enquanto o povo ouvia da praia. Jesus usou muitas parábolas em seu sermão, tais como esta: a parábola do semeador. Um lavrador saiu a semear, enquanto espalhava uma semente pelo solo. Uma parte dela caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou as plantas e elas murcharam e morreram, porque tinham pouca raiz. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas novas. Mas outra parte caiu em solo bom e deram uma colheita que era de 30, 60 e até mesmo 100 vezes aquilo que ele tinha plantado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso Jesus falando, nosso Deus. Seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por meio de parábolas difíceis de entender? Então ele explicou: a vocês foi permitido entender a respeito dos mistérios do reino dos céus, mas os outros não. Porque aquele que tem receberá mais e terá em grande quantidade, mas aqueles que não têm, até mesmo o pouco que tem será tirado dele. E por isso que eu falo por meio de parábolas, para que o povo veja, mas não enxergue, para que ouça, mas não entenda. Isso cumpre a profecia de Isaías: eles ouvem, mas não entendem, e eles olham, mas não veem. O coração desse povo se tornou insensível, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, veriam com os seus olhos, ouviriam com seus ouvidos e compreenderiam com o coração e se voltariam para mim, e eu os curaria. Mas benditos são os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Eu afirmo a vocês a verdade: muitos profetas e homens justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, esta é a explicação da parábola do lavrador plantando semente. Jesus vai explicar agora o principal. O caminho onde algumas sementes caíam representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. Então o maligno vem e arranca as sementes do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem e recebe com verdadeira alegria. Porém, ela não tem muita profundidade em sua vida e as sementes não lançam raízes profundas. Quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa da sua fé, ele a abandona. O terreno coberto de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ele não produz fruto.
O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem, entende e dá uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes do que foi plantado. Aí, o que seria essa colheita? Aí que está a distorção. A colheita seria você levar a mensagem. A semente é a palavra de Deus, é a mensagem, é o que estou fazendo, estou te entregando a semente. Aí, quando eu entrego a semente para alguém, essa pessoa, se for terra boa, ela vai espalhar essa mensagem. E a mensagem vai se multiplicando, vai indo em mais corações e mais pessoas vão sendo salvas. Por isso diz, 30, 60 e até 100 vezes mais o que foi plantado. Então a mensagem vai se espalhando, pessoas vão sendo salvas por meio da palavra de Deus. É este o cerne da questão. A semente é a palavra do nosso santo Deus que entra nos corações das pessoas, e se for terra boa, lá vai gerar alguma coisa, vai gerar a noção, vai gerar a fé em Cristo e fará com que se multiplique 30, 60 até 100 vezes mais. A mensagem vai se espalhar e mais pessoas serão salvas. Essa é a mensagem. A deturpação é quando a pessoa diz que a semente é um dinheiro ou é algo que você investe na igreja, no caso por meio do dízimo, um exemplo, ainda tem relação com o dízimo, e aí multiplicará bênçãos na sua vida de 30, 60, 100 vezes mais, ou seja, você será abençoado de 30, 60, 100 vezes mais. A semente é algo que vai ser para a bênção própria, vai ser para te abençoar, para abençoar a igreja, para você ser abençoado. Você semeia por egoísmo, porque você quer ser abençoado, e não é essa a mensagem. Isso é mentira, isso é deturpação. A semente não brota dinheiro. A semente não é dinheiro. A semente não é essa bênção, essa falsa bênção que pregadores estão pregando. Não, a semente é a palavra de Deus. É a palavra de Cristo Jesus que morreu por nós e nos salvou. É essa semente que multiplica muitas pessoas, que faz com que pessoas sejam salvas. É essa semente. Então não seja enganado por falsos profetas, por falsos pregadores que estão em muitas igrejas. Infelizmente, a maioria dos pregadores são assim. Infelizmente. Por isso, sempre que você for ouvir alguém, até mesmo a mim, você tem que estar conferindo a palavra, porque eu posso errar, eu posso me enganar, eu erro, eu peco, eu sou um ser humano, o único que é perfeito é Deus. Os profetas todos pecaram. Abraão não é ninguém perto de Jesus. Moisés não é ninguém perto de Jesus. Davi não é ninguém perto de Jesus. Davi era segundo o coração de Deus. Pelo amor de Deus, Davi era um assassino, matou um monte de pessoas, fez coisas horríveis, sabe? Ficou com a mulher de outro homem e o matou. Mas ele foi ali um bom homem porque ele se arrependeu dos seus pecados e levou a mensagem. E no caso, nem que levou a mensagem, mas ele se esforçou para seguir os caminhos de Deus. Foi o que ele fez. Mas todos os homens pecaram, todos erraram, menos Jesus, o único que é perfeito na mensagem, que fez com que esse evangelho existisse, com que a nova aliança fosse criada, que é o próprio Deus. Então não teria como teriam. Agora o quinto e último mito, que é algo que até alguns pastores acabam utilizando inconscientemente, acabam falando por tradição, por erro mesmo, não ter buscado informação, por já ter escutado tanto isso, e simplesmente vão e repetem. Tem aqueles que falam porque usam para se esconder por detrás disso, porque essa mensagem é para os pastores, essa mensagem é para os profetas, e no caso os falsos profetas que querem roubar a igreja. Aí esse cara vai lá e fala que é o diabo. Então eu vou dizer, da famosa frase que diz: e o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, a Bíblia não diz o diabo, diz o ladrão. E eu vou explicar melhor o que é isso. Lá no capítulo de João, capítulo 10, ali, do versículo 1 ao 15, que é que Jesus diz que Jesus é o bom pastor. E vamos encerrar por aqui. Jesus disse: eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra às escondidas por outro lugar é certamente um ladrão e assaltante. Porque o pastor das ovelhas entra pela porta, o porteiro abre a porta para ele, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Depois de conduzir todas
para fora, vai andando na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Elas nunca seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Aqueles que ouviram Jesus usar essa palavra não entenderam o que ele queria dizer. Porém, Jesus continuou: eu afirmo a vocês a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não entenderam a voz deles. Sim, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará pastagens verdes, ou seja, a vida eterna. A única passagem para a vida eterna é Jesus Cristo. Se você não tem fé nele, você não é salvo. Se você tem a fé nele, você já é salvo. E aí vem: a intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Ou seja, o falso pastor, o falso profeta vem para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Um simples empregado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, se perceber que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse real pelas ovelhas. Quem é o lobo na história? O lobo sim é o diabo. Esse é o lobo, né? Que vem chegando, tal. Ao perceber que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. O diabo é o lobo. Ele poderia falar que o diabo é o lobo, que vem para comer as ovelhas, né? Vem para tirar as ovelhas ali de dentro do cercadinho delas, né? Esse seria o diabo. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não se interessa real pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas próprias ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. E sim, foi o que Jesus fez. Morreu pelas suas ovelhas. E morreu para pessoas que não são ovelhas ainda, para que pudessem se tornar. Morreu para pessoas que não acreditavam nele, pudessem ter a chance de acreditar, ter a fé e se tornar uma ovelha. Entendem? Esse é o bom pastor. Quem vem para matar, roubar e destruir são os falsos pastores, falsos profetas, que pregam heresias e mentiras, induzindo você a levar dinheiro para ele, induzindo você a cair na tentação, a cair no mal. Pastores que passam pano para pecados de membros, que é algo errado. Pastores que dizem como se fossem santos, mas não são, porque ninguém é santo, somente Jesus. Pastores ou profetas que falam mentiras buscando agradar as pessoas, que não pregam o evangelho, buscando apenas atos proféticos ou feitos que Deus não faz, que Deus não fez. Então eu digo uma mensagem para você: atente-se, fique alerta, para que você não caia em mais e mais mentiras que ainda são criadas atualmente, que se espalham, e mitos que são realizados por homens. Somente a palavra de Deus basta, somente Jesus salva, só Ele realmente nos ama e é o nosso bom pastor. Só Ele morreu por nós e teria a capacidade de morrer por um assassino, de morrer por uma pessoa que estuprou crianças, de morrer por mim e por você, que somos nada, de se tornar um ser humano que não é nada. Um Deus todo-poderoso se tornou um ser humano, morreu, ressuscitou e ainda vive lá, em carne e osso. Meu pai vive repetindo, né? O coração de Jesus bate. Foi uma visão que ele teve, vendo que é algo tão óbvio, mas que às vezes deixamos de perceber. Um lugar que não tem oxigênio, Jesus respira. Um lugar que não é possível um ser material estar lá, porque tudo é espiritual, mas Jesus está lá, em matéria. Então não caia no mal, não caia no engano, não caia na tentação. Jesus ama você, Jesus está em sua vida. O Espírito Santo de Deus mora em cada um de nós e todos nós somos salvos porque temos a fé nele. Se você não é salvo, pense bem. Como poderia, se você no caso não é salvo porque você não acredita, tá? Eu digo essa mensagem para você que é ateu. Se tem algum ateu me assistindo, pense bem. Como tudo poderia ser fruto de uma aleatoriedade? Toda a natureza perfeita que temos
Você olha desde os átomos a todo o universo gigantesco que possuímos. Tudo seria mesmo um fruto da evolução própria do universo, dentro de algo aleatório que simplesmente surgiu sem nenhum propósito e destino, sem nenhum criador, mesmo tudo parecendo até programado, vamos falar assim? Não, saia desse engano. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, Deus que morreu por nós. Essa mensagem que eu digo caso você seja ateu. Caso você esteja abandonando a fé e pense, não, acho que eu vou parar de seguir o evangelho. Não faça isso. Deus te chama de volta se você é esta pessoa. Jesus ama você e manda que eu lhe diga esta mensagem, para que você ouça e retorne, porque o seu Pai está te chamando. O seu verdadeiro Pai está te chamando. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo e peço que vocês sempre compartilhem, né? Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações e é isso. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima e tchau!